seguindo o assunto das punk, hoje vamos falar sobre a famosinha Ora pro nobis, a Pereschia culeata, também chamada de rogai por nós, carne verde ou carne de pobre. Essa planta é originária da América tropical, havendo relatos da presença dela desde a Flórida, nos Estados Unidos, até o Brasil. Então, estamos diante de uma planta alimentícia não convencional nativa. Ela é uma cactácea da família dos cactos, uma das poucas com folhas verdadeiras desenvolvidas e com potencial de uso alimentar como hortaliça. Na natureza, o fruto da Ora pro nobis é importante na alimentação de diversos animais, principalmente porque a frutificação ocorre na época de seca, quando há poucas opções de alimentos disponíveis. Suas flores são muito visitadas por abelhas e outros polinizadores, representando também uma fonte riquíssima de alimento para a fauna. A Ora pro nobis comum é uma trepadeira, por isso é muito usada como cerca-viva ou em muros. Ela apresenta nas partes mais jovens da planta falsos espinhos curvos, chamados de apulhos, e nas partes mais velhas, próximas ao tronco, espinhos verdadeiros, aglomerados. A Ora pro nobis é uma planta muito vigorosa no crescimento, rústica e resistente à seca. Ela se adapta a diversos tipos de solo e não é muito exigente em fertilidade. Mas é importante observar que ela não tolera encharcamento, então para cultivar o solo deve estar bem drenado e não sofrer alagamentos. Uma outra espécie comumente chamada de Ora pro nobis de árvore, a Pereschia grandifolia, cresce como uma árvore mesmo, com um tronco lenhoso, robusto e pode chegar a 8 metros de altura. Suas folhas são bem maiores que da Ora pro nobis comum e suas flores são rosas, muito ornamentais. Essa espécie também é cultivada por apicultores com o objetivo de produção de mel, já que sua floração é rica em pólen e néctar. Um outro destaque é a Ora pro nobis amazônica, a Pereschia bleu. É também um arbusto ereto, robusto e pode chegar a 4 metros de altura. As folhas são um pouco onduladas e também maiores que da Ora pro nobis comum. Essa espécie possui grande potencial ornamental, sendo comum seu uso na arborização urbana e como cerca-viva, principalmente na região norte do país. A Ora pro nobis é uma planta perene, ou seja, permanece produzindo por anos quando cultivada. Então, é melhor a gente escolher bem o local onde vai plantar. O cultivo da Ora pro nobis pode ser feito a partir de sementes, mas o mais comum é que seja feito a partir do enraizamento de estacas de caule medindo entre 10 e 15 centímetros de comprimento. A porção intermediária do caule, nem muito verde nem muito lenhoso, é a ideal para a produção de mudas. Separando uma boa estaca, é só enterrar mais ou menos a metade do tamanho dela num substrato preparado e manter as regas. Apesar de a Ora pro nobis ser uma planta extremamente tolerante à seca, nessa fase de mudas a gente tem que ficar bem atento com as regas, até que ela inicie o crescimento e ela esteja plenamente enraizada, aí sim tolerante à seca. Uma observação importante na hora de preparar as mudas é observar que nas estacas, aqueles falsos espinhos curvos, os apulhos, devem estar sempre virados para baixo. As mudas estarão prontas para serem transplantadas para o local definitivo com mais ou menos 30 a 45 dias do plantio, após sua brotação e enraizamento. Se o seu objetivo for fazer uma cerca viva com Ora pro nobis, o ideal é você observar o espaçamento entre 1 metro e 1,5 metro entre plantas, porque elas crescem bastante. Se o seu objetivo for cultivar a Ora pro nobis em vaso, escolha um vaso grande que tenha bastante espaço para o desenvolvimento das raízes. Embora a Ora pro nobis não seja uma planta exigente em fertilidade, é importante de tempos em tempos oferecer uma adubação, principalmente se estiver cultivando em vasos, porque com o crescimento da planta, esses nutrientes vão sendo extraídos do solo e precisam ser repostos. Normalmente, a primeira colheita vai acontecer em mais ou menos 90 dias após o plantio. E após a primeira, as outras vão se sucedendo de acordo com o crescimento da planta. Você pode fazer a colheita de folhas individuais, mas o ideal é que você colhe o galho, faça como uma poda e depois retire as folhas para o consumo. Após a colheita, se adequadamente higienizadas e armazenadas na geladeira, as folhas de Ora pro nobis podem durar vários dias ainda próprias para o consumo. O valor nutricional das folhas de Ora pro nobis é muito interessante. É riquíssimo
riquíssima em proteínas, chegando seu teor variar entre 28% e 35% na matéria seca, sendo triptofano o aminoácido mais abundante. As folhas apresentam quantidades consideráveis de minerais como potássio, magnésio e zinco, mas principalmente cálcio e ferro. Além disso, as folhas são ricas em vitaminas A, C, beta-caroteno, ácido fólico, fibras e substâncias mucilaginosas, que trazem diversos benefícios para a saúde. Para as pessoas que não consomem proteína animal, a Ora Pronobis pode ser uma excelente fonte de proteína vegetal de baixo teor calórico. Alguns estudos demonstram que a farinha de Ora Pronobis apresenta maior teor proteico que alguns feijões, por exemplo. Em relação ao cálcio, por exemplo, a farinha de Ora Pronobis apresentou teores superiores a iogurtes, leite em pó e diversos queijos. Em relação ao ferro, esses teores foram superiores ao fígado bovino e à beterraba. Assim como ocorre com vários outros vegetais folhosos escuros, as folhas de Ora Pronobis apresentam ácido oxálico, considerado um fator antinutricional. Isso porque a substância tem potencial de se ligar a alguns minerais e pode dificultar sua absorção. É legal que os métodos de preparação das folhas de Ora Pronobis ou de outros vegetais folhosos escuros também incluam cozimento ou fervura, para que a gente consiga absorver o máximo dos benefícios dessas plantas. As folhas podem ser adicionadas no preparo de omeletes, tortas, pães, bolos. E quando trituradas, elas podem servir como substituição para a clara de ovo em algumas receitas, por conta da mucilagem que apresenta. Na culinária mineira, as folhas de Ora Pronobis são preparadas refogadas ou cozidas no vapor, nos famosos pratos frango caipira com Ora Pronobis ou costelinha com Ora Pronobis, servidos nas cidades históricas de Minas Gerais. Eu costumo consumir Ora Pronobis no omelete ou no preparo de tortas de legumes. E você, já provou alguma receita com Ora Pronobis? Já cultiva ou tem vontade de cultivar plantas alimentícias não convencionais? Conta pra gente, vai ser um prazer conversar mais sobre esse tema.